aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Vem sobre nós nesta noite, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo no nosso meio, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta noite, Senhor. Enche as nossas vidas, enche a nossa casa. Oh, aleluia, aleluia. Não há coisa melhor do que esta, Deus, de poder estar na tua presença. Aleluia. Pode incendiar, Senhor. Glória, glória, glória. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Vem nos batizar, Santo Espírito de Deus. Incendeia, Senhor. Reacende a chama em nós nesta noite, Santo Espírito de Deus. Aleluia. E me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Reacende a chama em nós, Espírito Santo de Deus. Louvado, exaltado, glorificado, bendito seja o teu santo nome, aleluias. Reacende a chama em nós, Santo Espírito, que és bem-vindo no nosso meio. Paz do Senhor Jesus, boa noite, povo abençoado. A paz do Senhor, Inácia, minha linda. Boa noite, que o Espírito Santo de Deus te alcance aí no teu coração, tocando a tua vida, onde quer que você esteja nesta noite, no leito deste hospital, onde o Senhor permitiu que você estivesse, para Ele cuidar de você e para Ele tratar contigo, amém? A você que já está aqui comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A você que vai assistir, vai participar deste culto, desta quinta com Deus que o Senhor preparou para nós. Depois que o Espírito Santo de Deus te alcance em nome do Senhor Jesus, onde quer que você esteja. A glória do Senhor, ela já se faz presente no nosso meio, eu creio. O Senhor, ele já está aqui. O Senhor, ele já está conosco. E eu creio que grandemente Ele vai falar comigo e contigo em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Tenho certeza que você crê porque você veio até aqui, porque você quer ouvir a voz do Senhor. Amém? Tenho certeza disso. Se você não quisesse ouvir o Senhor falar, você não viria. Mas se você veio é porque você quer ouvir a voz do Senhor. E Ele já se faz presente no nosso meio. Então, em nome de Jesus, se você puder compartilhar com alguém, compartilhe com alguém, convida este homem, convida esta mulher que assim como você e eu preciso ouvir a voz do Senhor, para que ele participe conosco nesta noite, nesta quinta com Deus, e que em nome de Jesus o Senhor venha bradar no nosso meio, oh, aleluia, que o Senhor venha bradar no nosso meio. Eu creio que grandemente ele falará conosco. Então, abra os teus ouvidos e dá lugar. Oh, aleluia. Abra os teus ouvidos e dá lugar. E eu quero começar esta noite orando junto com você. Orando, pedindo ao Senhor que venha abrir os nossos ouvidos. Pedindo ao Senhor que venha falar conosco. Pedindo ao Senhor que se manifeste no nosso meio. Pedindo ao Senhor que de uma forma gloriosa e sobrenatural Ele fale conosco, porque tudo que nós precisamos é ouvir a voz do Senhor. Você e eu somos completamente dependentes do Deus Todo-Poderoso.
E tudo que nós precisamos é que Ele fale conosco, que Ele nos toque, que Ele nos ensine, que Ele nos sustente, que Ele nos ajude. E é isso que nós vamos pedir nesta noite. E ao final nós vamos orar e interceder em favor de cada vida que está aqui ouvindo, de cada nome que já está sendo apresentado aqui em oração. E eu creio que poderosamente o Senhor, Ele não apenas vai falar conosco, mas nós servimos a um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. Então, enquanto Deus está aqui conosco, ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, contemplando os nossos olhos e a nossa atenção que neste momento está para Ele, eu creio também que Ele está visitando a tua casa, cada um dos teus entes queridos, aonde quer que eles estejam. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, Ele fale com você nesta noite de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Paz, Belzinha, minha linda, seja bem-vinda. Fecha os teus olhos, então, e oremos ao Senhor. Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso. Não há nada melhor, não há nada maior, não há nada mais prazeroso, Deus, do que poder estar aqui na tua presença, do que poder ouvir a tua voz, do que poder sentir o teu toque, do que poder sentir o teu espírito. Não há nada mais importante, não há nada mais precioso do que os momentos que nós passamos com o Senhor. Não há. Não há nada mais precioso, não há nada mais valoroso, não há nada mais grandioso, Senhor, do que poder saber que o Senhor, para tudo que o Senhor está fazendo, não digo porque Tu és onipresente, como eu disse, onisciente, onipotente, e enquanto estamos aqui, o Senhor dispõe do Teu tempo para poder nos ouvir, para poder se manifestar no nosso meio. Nós cremos que ao mesmo tempo o Senhor está atendendo outros clamores, orações em outros lugares, agindo poderosamente com cura, com libertação, com salvação, com vida. E nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus, abra o céu sobre nós, papai. Abra o céu sobre nós, pois nós precisamos dos céus abertos, da Tua presença, da Tua Shekinah, da Tua nuvem de glória sendo derramada e sendo manifesta sobre as nossas vidas. Traz livramento a cada um de nós, papai, de tudo aquilo que porventura o inimigo das nossas almas estivesse tramando. Então que toda cova aberta, que todo laço, que toda armadilha, que toda investida do maligno contra nós, contra cada um dos nossos, não venha prevalecer. Neste momento eu clamo ao Senhor que venha nos revestir com a Tua armadura, cingindo os nossos lombos com a verdade, vestindo-nos com a couraça da justiça, calçando os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, colocando sobre nós o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a Tua palavra, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do maligno, que vem tentar nos desviar, roubar a nossa atenção, que tenta de todos os meios, de todas as formas nos paralisar, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que de alguma maneira poderia desviar a nossa atenção e o nosso foco do Senhor nesta noite, que tudo aquilo que o inimigo poderia tentar plantar, lançar, para roubar a nossa atenção de ouvir a Tua palavra, que caia por terra desde já, em nome de Jesus. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus, aqueles que por hábito sempre têm estado conosco e ainda não estão, que talvez não tenham chego ainda do trabalho, estejam na rua, que o Senhor conduza em paz, em segurança, mas que em nome de Jesus, nesta noite, a Tua palavra, que já está preparada não por mim, mas por Ti, seja liberada, e em nome do Senhor Jesus, que ela venha surtir o efeito para o qual ela está sendo enviada, como diz a Tua palavra, trazendo vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo ânimo, força, vigor, e que em nome de Jesus a Tua glória se manifeste, que o Teu nome seja exaltado, engrandecido, e que possamos, Senhor, ser cheios de Ti, pois é para isso que nós estamos aqui, para ser alimentados pela palavra, que é a verdade que liberta e que verdadeiramente traz sustento. Vem sobre nós, sobre cada vida que já está presente aqui nesta noite, em nome de Jesus.
Amém, 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 amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o Senhor falar? Abra comigo a sua Bíblia, então, na carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Acha aí, por favor. Versículo de número 14. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Enquanto você vai achando, vai dando glória, hein? Louvado seja o teu nome, Jesus. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14, o apóstolo Paulo escreveu assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Esta palavra o Senhor me deu, e eu ministrei na terça-feira, no culto que eu fui pregar, em uma igreja que eu conheço já desde que eu era menina. E esta palavra não serviu só para eles, serve para todos nós. Por isso que o Senhor me inclinou a trazer ela novamente hoje, mas para nós que aqui estamos e para aqueles que vão ouvir em algum dado momento. Tamanha a importância que tem esta pequena palavra. E como eu ministrei, vou trazer para você também a definição da palavra desperta, que é derivada do verbo despertar. Como eu já disse, despertar é um verbo. O verbo despertar, que significa, e eu vou dar o conceito para você aqui agora e depois nós vamos voltar nisso mais ao final da ministração, amém? Despertar significa fazer sair ou sair do sono, fazer sair ou sair do estado dormente. E estado dormente significa a sensação de que não sentimos corretamente uma determinada parte do corpo, amém? Significa também fazer sair ou sair do estado de inércia. E inércia significa, é a tendência que os corpos possuem de permanecer em seu estado de movimento vigente ou de origem, e a não ser que uma força externa haja sobre eles, ou seja, a inércia é a tendência que o corpo tem de permanecer no estado em que ele se encontra inicialmente, o seu estado de origem, o estado que ele está vigente. E a não ser que uma força externa haja sobre eles, ele não muda, ele não sai daquele estado. E também significa fazer readquirir ou readquirir força para uma determinada atividade, amém? Só tudo isso, a paz, Marlene, minha linda, seja bem-vinda em nome de Jesus. Só tudo isso significa despertar, da onde se deriva a palavra desperta, que é o foco principal desta noite. Tanto que eu coloquei um louvor muito lindo que nós amamos, que eu gosto bastante, que ele diz assim: acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, porque como o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, na carta que ele escreveu lá em Efésios 5, versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paz do Senhor, Carol. Tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda. Mas nós vamos voltar daqui a pouco aqui. O que eu quero ministrar para você neste momento é o seguinte, para você entender o conceito, o conjunto, a ocasião, a situação, o que estava acontecendo naquela época. Éfeso era a mais importante ou centro comercial da Ásia Menor naquela época, amém? Ou seja, ela era uma das cidades mais potentes
Era um dos centros comerciais mais importantes da Ásia Menor naquela ocasião, em que o apóstolo Paulo escreveu esta carta e ali pregou e ministrou, enfim. E boa parte do comércio de Éfeso e da região ali local, mas do comércio de Éfeso, boa parte dessa potência comercial que Éfeso tinha, girava em torno de idolatria, amém? Naquele lugar havia um enorme templo dedicado à deusa Diana, para os romanos, como os romanos conheciam, e como os gregos a conheciam, a deusa Ártemis, é a mesma deusa, Diana e Ártemis. Então havia um grande templo construído para adorar aquela deusa na cidade de Éfeso, que era uma das maiores potências comerciais da ocasião. E naquela época eles viviam, o comércio era muito movimentado por conta da idolatria. E na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, na primeira vez que o apóstolo Paulo saiu para pregar, ele esteve em Éfeso, e ali em Éfeso ele ministrou o evangelho da salvação, ele ministrou o evangelho que cura, ele ministrou em Éfeso o evangelho que liberta, e muitos ali se converteram ao cristianismo, a partir da ministração da palavra que foi liberada pela boca, pela vida de Paulo, guiada e direcionada pelo Espírito, porque aquele que se dispõe como instrumento de Deus, como eu acabei de dizer, ele é instrumento. Paulo não tinha nada para dar e para oferecer àquele povo, assim como a pastora Juliana não tem nada para dar e para oferecer para você. Mas como instrumento, como eu sou, o apóstolo Paulo era, e Deus usou a vida dele, o próprio Cristo usou a vida de Paulo, para que através da liberação da palavra, da ministração do evangelho de Cristo Jesus, muitas vidas se rendessem ao cristianismo, amém? E o Senhor já começa a falar conosco nesta noite, inclinando o meu coração, para dizer para você, meu irmão, para dizer para você, minha irmã, que está aqui comigo agora e que vai ouvir depois, posteriormente, que Deus ele quer usar a tua vida como um instrumento para alcançar almas. Que Deus ele precisa, ele necessita, não que ele precise porque ele não pode, mas porque, com base naquilo que ele trouxe, a palavra, quando Jesus voltar pela próxima vez, porque ele já esteve nessa terra, aí vai ser tarde demais. Então ele não pode descer em carne para poder pregar, porque aí já vai ser tarde. Então, enquanto isso, o Senhor ele conta comigo e contigo para que nós sejamos instrumentos de Deus, para que nós sejamos boca de Deus na terra, para que haja cura, para que haja libertação e principalmente para que haja salvação. Então não é você, não se preocupe porque você não sabe falar, porque você não sabe isso ou não sabe aquilo, não, fica tranquilo quanto a isso, porque não é você, não sai nada de você, tudo que vier a sair de você é direto do Espírito Santo, é direto do Deus Todo-Poderoso. Seja você apenas um instrumento que, assim como Samuel declarou quando ouviu a voz do Senhor chamá-lo, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Que você nesta noite, assim como o apóstolo Paulo naquele dia, se disponha para ser boca de Deus, para que da mesma maneira que hoje houve cura, para que da mesma maneira que houve libertação, para que da mesma maneira que houve salvação na cidade de Éfeso através da vida de Paulo, haja cura, libertação e salvação neste tempo através da tua vida, que como Paulo é escolhido de Deus, é boca de Deus, é canal de Deus e é instrumento de Deus para fazer a diferença na terra, amém? E ali, muitos daqueles que moravam, que habitavam em Éfeso, se converteram ao cristianismo. O apóstolo Paulo viajou então e deixou a igreja de Éfeso sob responsabilidade de Priscila e seu esposo Áquila, para que eles cuidassem da igreja como pastores naquela igreja, amém? E 3 anos Paulo novamente passou em Éfeso, agora na sua terceira viagem missionária, e durante esses 3 anos ele fez um estrago muito grande no inferno, glória a Deus. Na primeira viagem missionária ele já esteve, já pregou, muitas vidas foram alcançadas, muitas vidas foram salvas, mas ele não passou um tempo muito grande em Éfeso.
Na terceira viagem missionária, ele passou 3 anos na cidade de Éfeso, e ali, esses 3 anos, o estrago no inferno foi muito grande, porque almas e almas, vidas e vidas se rendiam aos pés do Senhor, através da pregação e da ministração que acontecia através da vida de Paulo. E isso trouxe muita ira e muita revolta para alguns que não gostaram do que Paulo fez e estavam sendo prejudicados no seu comércio, no seu negócio, porque muitos estavam se convertendo ao cristianismo. E eu quero que você veja isso comigo. Filha, me dá um copo com água, por favor, que eu esqueci de pegar. Deixa marcado aqui, Efésios 5, que nós vamos voltar já, mas dá um pulo comigo, volta aí alguns livros e vá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 23. A paz, Luz, seja bem-vinda. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, você vai acompanhar comigo o que está escrito a partir do versículo 23, amém? Sabe o que eu amo na palavra? Obrigada. O que eu amo na palavra do Senhor, enquanto você vai achando aí Atos 19, 23? Como eu falei para você, eu ministrei essa mensagem na última terça-feira, num culto de campanha na igreja de um pastor amigo muito querido, a convite de uma irmã muito amada, também que está fazendo uma campanha, dirigindo, e me convidou para ministrar, que eu trouxe essa mesma mensagem, e já no começo o Espírito Santo ele já está me inclinando e direcionando por um caminho diferente do que foi na terça-feira para trazer isso para você. Então, o que eu amo principalmente na palavra do Senhor é que a palavra ela se renova a cada manhã, assim como as misericórdias do Senhor, né? É interessante que na terça Deus conduziu de uma forma, levou por um caminho, e assim eu entendo que era a maneira que a igreja precisava ouvir lá. Mas como Deus é lindo e conhece a minha e a tua necessidade, Ele sabe o que dizer e como dizer, né? E isso é sobrenatural na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é algo maravilhoso, é algo poderoso. Então, o mesmo texto, o mesmo versículo, o mesmo capítulo, a mesma Bíblia, se você ler todo dia a mesma coisa, ela vai falar com você da forma que você precisa ouvir, da forma que você está carente e necessitado de ouvir. Não é a forma que você quer. Sabe por que tem muitas pessoas que saíram da igreja? Também porque o pastor não falou o que ela queria ouvir, porque Deus não deu o que ela queria receber. Meu amado, minha amada, entenda uma coisa. O caminho que leva para o céu não é o caminho que nós queremos ouvir, não é o caminho que nós queremos viver. Porque se o caminho que nós queremos viver, se as coisas que nós quiséssemos ouvir, se as nossas vontades nos garantissem salvação, Jesus Cristo não precisaria ter morrido por nós, amém? Mas o caminho que leva a Deus é a palavra do Senhor. Então, muitas vezes, ela pode vir sobre mim e sobre ti. E quando eu falo sobre mim e sobre ti, como eu disse para a igreja na terça-feira, eu falo para você de novo. E essa palavra, por exemplo, já é a terceira vez que Deus vai falar comigo através dela. A primeira Deus falou quando Ele me entregou. A segunda Deus falou na terça quando eu ministrei pela primeira vez. E pela terceira vez Deus está falando comigo hoje. Então eu estou ouvindo e compartilhando da mesma palavra que você 3 vezes. E pode ser que em algum dado momento não ouça o que eu quero ouvir, não é da maneira que eu gostaria, mas entenda. Quando nós nos dispomos a ouvir a voz de Deus, nós temos que entender que tudo que sair da boca do Senhor e vier para nós, é para nos agregar, é para nos ensinar, é para nos instruir, porque o amor que o Senhor tem por nós é tão grande que Ele não quer que em nada a gente se perca. Então, se tiver que vir sobre mim e sobre ti, não só hoje, mas todos os dias, uma palavra de correção sobre as nossas vidas, levanta a mão para o céu, dá glória a Deus e aleluia, senta, analisa e vê aonde que cabe para você e o que você precisa trabalhar, o que você precisa transformar, o que você precisa mudar, isso tudo porque Deus sabe, Ele tem para nós o que é bom, perfeito e agradável, amém? Achou aí? Atos dos Apóstolos, eu estou em Atos agora, capítulo de número 19, perdão. Nós vamos ver o versículo 23 ao 29, tá? Versículo 23. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, ou seja, um grande alvoroço acerca do caminho.
Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não é só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, glória a Deus por isso, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônicos companheiros de Paulo na viagem. Olha só isso. Então lembre e entenda bem, novamente. Comecei falando para você que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta de Éfeso, ele escreveu porque em Éfeso ele esteve por 2 vezes, pelo menos, a primeira vez na sua primeira viagem missionária, e ali muitos se converteram ao cristianismo, e a segunda vez na sua terceira viagem missionária, onde ele passou 3 anos pregando, e muitos foram se convertendo ao cristianismo. E Éfeso, como eu falei para você, era um dos maiores, se não o maior centro comercial e polo financeiro da Ásia Menor naquela época. E Éfeso era muito conhecida justamente, muito grande e rica financeiramente por conta da idolatria, por conta dessas imagens de escultura que estes homens, ourives de prata e aqueles que faziam trabalho semelhante a ele, eram aqueles homens que criavam imagens de escultura com ouro, com prata e também com madeira e tudo mais. Eram artesãos que com as próprias mãos de homem, desenvolviam ali imagens de escultura que eram vendidas e adoradas por todo aquele povo, amém? E ali o templo de Diana ou de Artemis, enfim, ele era o local do encontro, de venda, e ali havia muita idolatria e muito dinheiro girando em torno da idolatria. Mas quando o apóstolo Paulo começou a pregar e as pessoas ouvindo a palavra do Senhor e sendo convencidos pelo Espírito Santo de Deus, porque não foi o apóstolo Paulo que convenceu ninguém, assim como não é o pastor Wilson Dias, o pastor da nossa igreja, assim como não é a pastora Juliana, ou seja lá quem foi que ministrou a palavra para você um dia, e você ali, porque ouviu a palavra, teve aquele sentimento dentro do seu peito que você não resistiu e entregou a vida para Jesus, e a partir dali você passou a ser um cristão. Não fomos nós, mas quem convence o homem do pecado, como diz a palavra de Deus, é o próprio Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo começou a pregar, começou a anunciar o evangelho de Cristo, o Espírito Santo de Deus convenceu aqueles homens e mulheres do pecado que eles estavam cometendo e fez com que os olhos dele fossem abertos, e eles entenderam que não havia salvação na imagem, na escultura, na Diana, que nada podia fazer por eles. Muito pelo contrário, eles entenderam que salvação, que libertação, que cura, que vida não vem de outro lugar senão de Jesus Cristo. Meu amado e minha amada, o Senhor já me induz a dizer para você nesta noite que tudo que você necessita, que tudo que você anseia, quer físico, quer espiritual, não está em outro lugar e não vem de outro senão do Senhor. O milagre que você precisa, a necessidade que você tem, só poderá ser suprida pelo Senhor, e não há outro caminho que vai te levar a Deus senão Jesus, como está em João capítulo de número 14, amém? Glória a Deus, aleluia. Dando andamento, 14 ou 6, João capítulo de número 6, aliás, 14 mesmo.
Não há outro caminho, não há outro meio, não há outra forma, não há. O caminho que nos leva a Deus é Jesus. E ali este homem chamado Demétrio, o que ele fez? Ele reuniu, olha que coisa sobrenatural, ele convocou os artífices para uma reunião para justamente reclamar do apóstolo Paulo e do que Paulo estava fazendo. Veja que Satanás ele convocou uma reunião, o inferno convocou uma reunião junto ali com principados e potestades para falar e para tramar contra o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava fazendo algo que estava incomodando o inferno. Veja que Demétrio ali, usado pelo próprio diabo, porque ele era um cego, ele era um cavalo do diabo, usado pelo próprio Satanás, ele convocou os seus outros companheiros que também eram cegos, usados por Satanás, para uma reunião para planejar e tramar como eles haveriam de afligir e como eles haveriam de vir contra a vida de Paulo para o matar e roubar e destruir, porque é isso que Satanás tem para mim e para você. A palavra do Senhor no Evangelho segundo João também já deixa bem claro que o adversário das nossas almas, Satanás, ele veio senão a que, igreja? A que, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida que está me ouvindo? A roubar, a matar e a destruir. Foi para isso que Satanás veio, para matar, para roubar e para destruir. Então o diabo, por melhor que seja, por mais gostoso, por mais bonito o prato que ele esteja te oferecendo para tentar te desvirtuar e te desviar do caminho do Senhor, e por mais que aparentemente seja melhor, meu irmão, minha irmã, o plano do diabo e no final o caminho que ele tem são caminhos de morte. Lá em Provérbios, o rei Salomão, ele escreveu: há caminhos que parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. E assim é o plano de Satanás. Veja que em João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, porém, para que tenham vida e vida com abundância, disse Jesus. Então ali Demétrio e os demais, usados pelo próprio diabo, podemos dizer que houve uma reunião no próprio inferno, planejando como parar Paulo, como destruir Paulo, como paralisar Paulo, como roubar Paulo, porque Paulo estava incomodando o inferno. Meu amado, minha amada, o Senhor me manda dizer para você nesta noite, que você e eu, que o meu nome e o seu nome tem que estar na boca do inferno inteiro. Satanás tem que fazer reunião dia e noite para falar de mim e de você, porque dia e noite você e eu temos que ser usados para incomodar o inferno. Há uma preocupação muito grande no céu, se porventura você não estiver incomodando o inferno. Meu irmão, minha irmã, você está incomodando o inferno? Satanás tem reunido demônios para tramar contra a tua vida? Pastora Juliana, como eu sei que Satanás não tem se agradado de mim? Como eu sei que meu nome está na boca do cão? Como eu sei, pastora, que o inferno está reunido para planejar como me matar, como me roubar, como me destruir? Você sabe, quando você estiver sendo afligido, quando você estiver passando por problema, quando a sua vida não está tranquila, quando está tudo fácil, quando você fala assim: pastora, parece que o mundo está caindo na minha cabeça, glória a Deus. Isso é bom sinal. Enquanto o mundo estiver caindo na tua cabeça, enquanto você estiver sendo afligido, perseguido, caluniado, enquanto você estiver passando por situações difíceis, isso é um bom sinal. É sinal que você tem sido usado por Deus como boca de Deus na terra. É sinal que você tem feito a diferença. É sinal que você está incomodando o inferno. É sinal que vidas estão sendo alcançadas de certa forma por você, pelo seu testemunho, assim como o apóstolo Paulo. Veja mais uma vez aqui, versículo 26. Bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo,
E eu posso complementar: servo do Deus vivo, servo do Deus Altíssimo, ele tem convencido, entre aspas, parêntese, aliás, pelo poder do Espírito Santo que está na vida dele. Olha que coisa tremenda. Continua aqui no versículo 26. Tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que são feitos por mãos de homens. Aleluia. Veja que Demétrio e aqueles homens, Satanás e os seus demônios, estavam furiosos com Paulo, porque Paulo, pregando o evangelho de Cristo Jesus, estava abrindo os olhos de homens e mulheres que antes eram idólatras, que antes buscavam imagens, escultura, adorar deuses falsos, feitos por mãos de homens, que só Jesus salva. Que só o nome de Jesus salva. João 14:6. Não há outro caminho que conduz a Deus senão Jesus. É o único caminho, é a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor. E o inferno estava reunido para tramar em como parar Paulo, em como destruir Paulo, porque tudo que o inferno quer é me paralisar e te paralisar, se nós estivermos sendo boca de Deus na terra e fazendo a vontade do Senhor. Porque se você e eu, por mais que dissermos que somos cristãos, formos meia boca, e como o pastor Wilson falou, e eu disse esses dias e repito, cristão 007, que ninguém sabe que é, nunca viu, aí pode Satanás ficar tranquilo, porque não vai acontecer nada. Porque só incomoda o inferno, só há reunião no inferno para tramar como roubar, como matar e como destruir homem e mulher de Deus que tem incomodado e tem feito a diferença nessa terra. E que em nome de Jesus, esses sejamos você e eu, meu irmão. Que estes sejamos você e eu, minha irmã. A paz, irmão Edmilson, Deus abençoe. A paz, irmã Maria José. Que Deus te use. E parece estranho, mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Que o inferno esteja neste momento reunido para falar de mim, de você, e planejar como tentar nos destruir. Mas você não precisa ter medo e se preocupar, não. O próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse também lá em João, capítulo de número 16, versículo 33. Olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Jesus já começa dizendo, mas é para a gente ter paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele já começa dizendo, não se preocupa não, fique em paz, porque mesmo que venha problemas, situações difíceis, adversas, dificuldades, eu já venci, e você e eu em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, amém? Versículo de número 28. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Você veja que muitos cegos ainda existem. Porque esses homens, da mesma maneira que os demais ouviram Paulo pregar, eles também ouviram a palavra que liberta. Mas assim como nos dias de hoje, naquele tempo, também existiam muitos homens e mulheres que resistiam, que endureciam o seu coração e não davam ouvidos à voz do Senhor. Então esses homens, além de tramar contra o apóstolo Paulo, eles ainda continuaram glorificando e adorando Satanás. E veja o que diz o versículo de número 29 aqui. E encheu-se de confusão toda a cidade, unânimes. Unânime significa todos. E todos correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônicos e companheiros de Paulo na viagem. Ou seja, aqueles homens que ali ouviram, todos se levantaram furiosos, foram até como diz a palavra aqui, foram até o lugar onde estavam, né? Eles estavam procurando Paulo, na verdade, mas não encontraram, porque nesta ocasião ele não estava mais lá. Mas eles encontraram Gaio e Aristarco, que eram como se fossem obreiros da casa do Senhor, homens que andavam com Paulo, que se converteram ao cristianismo pela pregação de Paulo, e ali se dedicaram a fazer a obra, e eles acabaram sofrendo, porque eles foram agredidos. Eles foram agredidos por pregarem o evangelho. E tem muita gente que não quer ser um pregador, que não quer ser um testemunho, que não quer ser obreiro, que não quer nem sequer que os outros saibam que são cristãos, por medo, por vergonha, o que vão dizer, o que vão pensar. Meu amado, minha amada,
Estes não servem para entrar no reino de Deus. Se porventura você não for homem e mulher suficiente para defender o evangelho que você crê ou diz que crê, para falar de Jesus, para declarar o que é pecado é pecado, e para decretar que não há salvação senão em Cristo, se não é corajoso para se dispor a fazer a obra e a vontade do Senhor, meu irmão, não tem lugar no céu e no reino de Deus para nós, porque a palavra do Senhor diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Amém? Então você e eu temos que, apesar das lutas, apesar das perseguições, apesar do que vão pensar, do que vão dizer, do que vão fazer, nós temos sim que declarar quem nós somos em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Pedro, por exemplo, por declarar e não negar a Jesus, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Veja que o apóstolo Tiago, o Tiagão, por não negar Jesus e por fazer a vontade, por pregar a palavra, sabe como ele morreu? Decapitado. O irmão Estevão, porque estava ali declarando, decretando o evangelho de Cristo Jesus, como ele morreu, apedrejado, e assim tantos outros. Tantos outros, e não só na época dos apóstolos, nos dias de hoje ainda existem lugares em que o evangelho não pode ser pregado, e porque as pessoas ousadas, direcionadas pelo próprio Senhor, que defendem a fé delas, que não negam Jesus por coisa alguma, sofrem perseguição, tribulação, são mortas, meu amado e minha amada, e você? Deus pode contar contigo para ser boca de Deus na terra. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Meu amado, se você tiver vergonha do Senhor, Ele vai ter vergonha de você. Ai, pastora, mas eu tenho medo. Ah, meu irmão, de pecar você não tem medo? E é o pecado que leva para o inferno. Pregar o evangelho de Cristo garante salvação quando você prega com amor e com verdade e vive o que você prega, porque também tá cheio de pregador que prega o evangelho, mas não vive o que prega, e esses aí são aqueles que quando Jesus vai voltar e vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Meu amado, minha amada, que você não seja esse pregador que prega de boca para fora, mas que você viva o que você prega, em nome de Jesus. E que você também não seja o 007, que você não seja aquele que não anda com a Bíblia debaixo do braço, anda só no celular porque diz que é mais fácil, quando na verdade você tem vergonha de carregar a Bíblia. Não pode, irmão. Nós estamos em época em que Jesus está prestes a voltar. E você e eu temos uma função, um propósito, que é ganhar almas para Jesus, para que a gente encha o céu. E não fica preocupado não, que o céu é grande, cabe todos nós. Então você vai ter um espaço reservado, lindo, só para você. Mas você e eu temos um propósito nesta terra, que é ganhar almas, amém? O apóstolo Paulo, Gaio, Aristarco e tantos outros perseguidos, machucados por amor do evangelho de Cristo, sabe por quê? Porque quando eles tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor, a vida deles começou a ser transformada, assim como os irmãos em Éfeso. Volta comigo lá. Você viu que toda essa confusão aconteceu porque Paulo pregou o evangelho e aqueles que antes não conheciam a Jesus agora passaram a conhecer o Senhor. E quando alguém verdadeiramente tem um encontro com Jesus, quando alguém verdadeiramente conhece a Jesus, a vida dele começa a ser transformada. Eu ministrei isso aqui esses dias atrás. É necessário, é fundamental quando alguém encontra Jesus, quando alguém conhece Jesus, que ele viva uma transformação, que ele passe por uma transformação. A vida dele, depois que ele passou, depois que você e eu, meu amado e minha amada, conhecemos a Jesus, a nossa vida não pode ser mais a mesma. As nossas atitudes não podem ser mais a mesma. E foi o que aconteceu. Aqueles homens que antes idolatravam, já não idolatravam mais. Aqueles homens que antes praticavam o pecado da idolatria, agora já não praticavam mais. E o inferno começou a ficar revoltado, porque eles perceberam e entenderam que eles estavam perdendo. Porque o que era idólatra já não era mais. O que pecava já não pecava mais. Este foi o motivo da ira. Porque como está lá em Romanos, deixa aqui marcado o Éfeso, a gente volta já já.
Mas volta comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Eu lembro que eu li com você na última ministração, mas eu vou falar de novo, nós vamos ler de novo. Romanos, capítulo de número 12, versículo 1. Assim como o apóstolo Paulo ensinou os novos convertidos, os cristãos na igreja em Roma, ele ensinou também os irmãos da igreja em Éfeso que, capítulo 12, versículo 1 de Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, Paulo ensinou a igreja de Roma aqui, como ensinou Éfeso, como me ensinou e está te ensinando nesta noite. Olha, a partir do momento que você tiver um encontro com o Senhor, você não pode mais se conformar com as coisas deste mundo. Você não pode mais achar que porque o mundo aceitar que porque o mundo diz que é normal, que é natural, realmente seja. Até porque pecado continua sendo pecado. Ainda que a humanidade inteira pratique. Se é pecado, você não pode praticar, porque você não pode se conformar com as coisas deste mundo. Até porque para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você não pode se conformar com as coisas deste mundo e viver e praticar e fazer o que o mundo diz que é normal. Não, meu amado. O que precisa ser para você e eu normal é o que a palavra de Deus nos ensina, amém? Mas não se preocupe, Deus ele conhece a minha e a tua limitação de tal forma, de tal maneira, que veja aqui de novo no capítulo de número 12, no comecinho, que o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, olha só que coisa tremenda, aqui tá assim. Eu tava com frio, mas aí eu começo a pregar, o Espírito Santo começa a descer, o fogo começa a arder e eu tô aqui derretendo, cheia de Deus. E eu creio que se você estiver aí na tua casa, onde quer que você esteja, dando ouvidos, você também já está cheio do Senhor, porque eu sinto a minha carne ferver. Eu sinto a minha carne ferver. Veja, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Veja que o apóstolo Paulo já está deixando bem claro que ele entende que sozinhos nós não conseguimos. Ele já declarou aqui, é como se ele estivesse falando, olha, eu estou rogando a vocês, eu estou implorando a vocês, mas por Deus, porque eu entendo, eu reconheço que a carne é fraca, como está lá em Mateus, capítulo de número 26, versículo 41, vigiai, pois, para que não entreis em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, eu entendo que é difícil resistir ao pecado. É difícil se santificar, se purificar. É difícil viver uma vida santa e reta. A carne é fraca, não é fácil mudar, não é fácil resistir ao pecado. Não é fácil, mas eu rogo por Deus, porque você é dependente dele, porque se você buscar a ele, se você clamar a ele, ele vai te ajudar, ele vai te sustentar, ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar. Então, por Deus, eu rogo que você tenha o seu corpo santo como sacrifício, sacrifício é oferta. Por Deus eu rogo que você entregue o seu corpo como uma oferta a Deus, e não uma oferta suja, contaminada, que Deus não vai receber, mas que você entregue o seu corpo como uma oferta viva e santa, e que agrade a Deus. Ó igreja do Senhor, é assim que nós temos que nos entregar ao Senhor, como uma oferta viva. O nosso corpo precisa ser entregue a Deus como oferta. Não é dinheiro, não é ouro, nem não é prata. O que Deus espera de mim, de você, é que a minha vida e a tua vida sejam entregues a Ele. Mas Ele não quer uma vida podre, contaminada de sujeira, de pecado. Ele quer que a nossa vida seja santa. E santa não é sem pecado, porque você e eu somos pecadores. Lá na carta que o apóstolo Paulo também escreveu à igreja aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, ele diz assim, ó, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, quando ele fala uma vida santa, é que esteja buscando se santificar, é que esteja lutando constantemente, diariamente, buscando resistir ao pecado. Rogo-vos, pois, que se apresente a Deus como uma oferta viva, que o teu corpo seja a tua oferta, porque não adianta nada chegar com valores monetários e achar que vai comprar salvação, porque não vai. Lembra que a Igreja Católica fazia isso? Esqueci o nome, a indulgência, né? Não adianta querer pagar indulgência. Não vai garantir lugar no céu e salvação, não. O que garante salvação é o corpo como oferta viva, santa, que significa buscando se santificar, resistindo ao pecado, procurando fazer a vontade de Deus, e uma oferta que agrade a Deus, agradável a Deus. É isso que garante que quando Jesus voltar, ele vai nos levar para o céu. Não vos conformeis com este mundo, buscai a transformação. E foi o que os Efésios, a igreja em Éfeso, começou a fazer. Aquele povo que antes era pecador, contaminado pela idolatria, começou a se santificar, a se purificar. E ali eles começaram a agradar a Deus e a revoltar e a desagradar Satanás, que através daqueles homens planejaram destruir a Paulo, porque estava sendo usado como boca de Deus, e destruir todos os que estavam com ele por serem pregadores do evangelho. Eu vou falar uma coisa para você. Eu prefiro que o inimigo trame contra mim dia e noite, que o meu nome esteja na boca do inferno dia e noite, porque isso significa que eu estou agradando ao Senhor. E a mim, como diz a palavra, antes importa agradar a Deus do que aos homens. E você também tem que se preocupar em agradar a Deus. A tua preocupação tem que ser: Senhor, eu estou te agradando. Senhor, eu estou te honrando. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Esta tem que ser a sua preocupação, meu irmão. Mas Deus, Ele sabe, e nós sabemos que o processo é difícil. Amém? É óbvio que quando você e eu nos convertemos, nós temos que começar a transformação nas nossas vidas. Eu falei isso lá atrás também, mas tem que ser uma constância, amém? Aquele que fuma já não pode fumar mais. Aquele que bebe já não pode beber mais. Aquele que roubava já não pode roubar mais. Aquele que era adúltero já não pode adulterar mais. Aquele que era fornicador já não pode fornicar mais. Aquele que era fofoqueiro e tantas outras coisas já não pode mais. Mas nós entendemos que o processo é difícil, que tem que ser uma constância, o conhecer e o prosseguir em conhecer. Você e eu temos que buscar a santificação. Você e eu temos que passar pelo processo de transformação, buscando ser agradáveis a Deus, santificação, todos os dias até a volta de Jesus. Nós temos que todos os dias clamar ao Senhor que nos ajude a ser vigilantes, que nos ajude a caminhar em santidade. E todo dia, ao dobrar o teu joelho para orar, você tem que pedir perdão pelos pecados que você cometeu naquele dia, porque nós vamos falhar. Por isso que, mais uma vez, eu digo para você, quando o Senhor, ele através do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, versículo 41, ele fala sobre a vigilância. Vigiai para que não entreis em tentação, pois o espírito é forte, mas a carne é fraca. E foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso no decorrer dos anos. No decorrer do tempo, já o apóstolo Paulo já não estava mais em Éfeso. Ele provavelmente recebeu notícias dos pastores Priscila, Áquila, ou seja, de quem for que estivesse ali naquela época, naquele tempo, cuidando da igreja. Ele recebeu notícias de que o negócio em Éfeso não estava muito bom, que os irmãos de Éfeso, que começaram bem, no primeiro amor, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, com o passar do tempo, porque provavelmente as lutas vieram, as tribulações vieram, as dificuldades vieram, as tentações vieram, os pratos e manjares do inferno vieram, eles começaram a dar uma vacilada, amém? Assim como talvez você e eu em algum dado momento da nossa vida, que por mais que nós amemos a Deus, tenhamos dado a nossa vida para Jesus, tenhamos reconhecido que Ele é o Senhor, no decorrer dos nossos dias, da nossa caminhada, pode ser que a gente vacile, e vacile feio com Deus, correndo o risco de, inclusive, numa dessas vaciladas, Satanás passar uma rasteira e a gente perder a nossa salvação, irmãos.
São tantos anos, é tanto tempo, é tão difícil buscar salvação, para num instante, por causa de um momento de falta de vigilância, imprudência, de tentação, a gente perca a salvação. Não, eu tenho quase 30 anos de evangelho, em nome de Jesus. Eu não posso me dar o luxo e o direito agora de pecar, de dar uma brecha para Satanás e correr o risco, meu irmão, de perder minha salvação. Você imagina como eu não ia ficar frustrada? Quase 30 anos padecendo, chorando, sofrendo, orando, clamando, buscando, lutando, para ir para o céu, morar com Jesus, ver o meu Senhor, para num momento de fraqueza, de tribulação, de tentação, por causa de um prato, Satanás me passar uma rasteira e me roubar. Pois eu corro esse risco se eu não vigiar, assim como você também não vigia não, para você ver se Jesus não vem e você fica. Não vigia não. Você pode ser pastor, você pode ter 50, 80 anos de evangelho, é o suficiente, uma brecha e não precisa ser muito grande para Jesus voltar e você ficar. Ah, meu amado, minha amada, não abra mão da salvação por nada. E os Efésios, na verdade, eles começaram a dar uma escorregada no meio do caminho. E aí Paulo escreveu esta carta, que é composta, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, tem 6 capítulos. E ele veio escrevendo, instruindo a igreja, instruindo aquele povo no decorrer dos capítulos. E eu quero que você veja comigo, antes de nós voltarmos aqui para o capítulo de número 5, o finzinho do capítulo de número 4. Veja o que ele diz aqui no capítulo 4 de Efésios, versículo 25 em diante. Dá uma olhada aqui no que ele escreve. Capítulo 4, versículo 25 em diante, ele está exortando aqui, falando acerca da santificação. A santidade cristã é oposta aos costumes. O apóstolo Paulo, como eu disse, recebeu algumas informações e algumas instruções de como os efésios estavam vivendo, como eles estavam andando, acerca das coisas que eles estavam praticando, e como o pastor, direcionado por Deus, que é pai, e o pai corrige o filho a quem ele ama, ele escreveu esta carta com amor, instruindo, mas chamando a atenção daquele povo, amém? Olha só o que ele diz aqui no versículo 25 de Efésios 4. Pelo que, vamos voltar um pouquinho? Vamos ver o 17 todo? Olha só como você é privilegiado, hein? Na terça-feira, quando eu ministrei essa mensagem, eu li do 25 em diante, mas com você eu vou ver tudo aqui do 17. E digo isto e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Eram assim que aqueles homens andavam. Lembra daqueles que tramaram para roubar, matar, destruir? Andavam assim porque eles não conheciam a Deus. Mas os efésios não, eles passaram a ter o privilégio de conhecer o Senhor. Assim como você e eu creio que temos o privilégio de poder ter conhecido a Deus. Ou você que talvez esteja ouvindo ou vá ouvir, na verdade, esta ministração em algum momento, que antes dessa palavra não conhecia Deus, mas o Espírito Santo que convenceu os efésios está trabalhando no teu coração e te convencendo também. Você e eu que conhecemos, tivemos o privilégio, é literalmente privilégio conhecer a Deus. Então, antes nós éramos ignorantes, mas hoje não somos mais, ó. Versículo 18, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Você e eu não estamos mais separados de Deus. A palavra do Senhor nos garante que você e eu que somos salvos em Cristo Jesus, hoje temos livre acesso ao trono da glória, ao trono da graça. Quando Jesus expirou, o véu foi rasgado e o que fazia a separação entre Deus e nós já não faz mais. Então nós temos o privilégio de ter uma vida com Deus e o nosso coração não é mais um coração duro, mas é um coração quebrantado. Até porque, como o salmista, ele declara, o coração quebrantado, a este o Senhor não resiste, amém? Versículo 19, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza.
Mas veja o que ele diz aqui no versículo 20, que coisa poderosa. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como esta é a verdade de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem aprendido com Cristo? Você tem sido ensinado? Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você, a minha igreja não é perfeita, porque tem homem lá dentro, e onde tem homem não tem perfeição. Mas a igreja em que o Senhor me permitiu congregar hoje prega a palavra. Meu amado, eu não sou perfeita, eu sou cheia de falhas, de defeitos, e quem me conhece, conhece todos eles. Mas eu sei que eu dou lugar para minha vida, para minha boca pregar a palavra. Então, ainda que talvez você não tenha ou não esteja congregando e cultuando hoje, ou ainda que talvez você tenha passado por alguns lugares que só prega dinheiro, 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 oferta, oferta, oferta. Pelo menos às quintas à noite, imagino eu, até porque você está aqui, que Deus tem te mostrado e tem te orientado com base na palavra. E eu não tenho dó, você bem sabe disso. O que eu tiver que falar, eu falo. Então não tem desculpa. Aqueles continuavam, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, os outros continuam vivendo e praticando estas coisas porque eles não conhecem a Deus, mas você tem conhecido a Cristo. E aí aqui no versículo 21, na parte final, ele fala assim, ó: se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, ou seja, os outros cometem pecado, continuam vivendo desta maneira, continuam vivendo desta forma, porque eles não conhecem o Senhor. Mas você conhece ou não conhece? Foi o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Ó, Efésios, eu tô sabendo de umas coisas aí que vocês estão praticando que eu vou contar, que eu vou falar, mas entenda uma coisa, aquele povo que continua vivendo deste jeito, que continua fazendo isso, quem continua roubando, quem continua mentindo, quem continua fornicando, quem continua adulterando, quem continua cometendo tudo que não é para cometer, não conhece a Deus. Mas você conhece ou não conhece? Ou você não tem ensinado? Ou ninguém nunca falou para você que agora que você é cristão, que agora que você se converteu, que agora que você é nova criatura em Cristo Jesus, isso já não cabe mais para você. Eita Deus, é forte, né? Paz, Clélia, minha linda. E aí continua aqui no versículo de número 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, pelos prazeres do engano. E vós renoveis no vosso espírito do vosso sentido. E aí, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o novo homem, a nova criatura, depois do encontro com o Senhor, depois do batismo nas águas, depois de declarar que é de Jesus e caminhar com Jesus, não pode mais andar, viver e praticar como o velho homem. Não pode mais fazer as mesmas coisas que fazia. E Deus, Ele te ama tanto, meu irmão, minha irmã. E eu não estou dizendo que tudo isso aqui cabe para você, mas eu tenho certeza que alguma coisa de tudo que eu vou dizer ainda, e você vai ter paciência comigo essa noite, porque Deus, Ele está falando conosco. Se você precisar sair, sai, ouve depois, não tem problema. Mas eu não tenho ainda precisão se eu vou conseguir terminar por volta das 10h30, como a gente faz sempre, mas se passar vai ser só um pouquinho. Mas entenda que alguma coisa de tudo isso aqui que eu vou dizer ainda vai caber para você, vai servir para você. E aquilo que não te serve, vigia para não servir lá na frente. E aquilo que o Senhor falar contigo é hora e momento de conserto, porque Ele te ama tanto que Ele quer que você se conserte, que ainda dá tempo para que quando Ele volte, Ele te encontre santo ou buscando a santificação para Ele te levar para o céu. Amém? E aí o versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A palavra do Senhor diz, não vou me lembrar de cabeça agora onde está, depois eu procuro e posto aí para você. Mas a palavra do Senhor diz que Satanás é o pai da mentira. Então quem mente é filho do diabo.
Tinha crente na igreja de Efésios mentindo. E mentira não é aquilo que é cabeludo. Mentira é tudo aquilo que não é verdade. Seja pequenininha, média ou grande. Já ouviu dizer, não é mentira, é... Como é que a gente costumava dizer? Não, eu não menti, eu ocultei a verdade. Não, é mentira. E Paulo estava repreendendo a igreja de Efésios, porque muitos cristãos, esta carta foi escrita para os cristãos em Efésios, ele não estava falando com os ímpios, que não conheciam a Deus, ele estava falando com homens e mulheres conhecedores do evangelho, assim como você e eu, ainda que você talvez não conheça o evangelho assiduamente, profundamente, mas você já bem sabe que mentira e é pecado, e que quem mente é filho do diabo. O apóstolo Paulo fala assim, deixai a mentira, para de mentir, começa a falar a verdade. Ou seja, você é nova criatura. Se você mentia lá porque você não conhecia, agora você conhece e sabe que mentira é pecado. Aí ele continua dizendo aqui no versículo 26, irai-vos, pode até ficar bravo e nervoso, mas não peque, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quem não fica bravo, irmão? Quem não fica nervoso, irmão? A pastora Juliana fica brava, nervosa. E eu tenho gênio difícil. É que o Espírito Santo tem trabalhado. É uma guerra entre carne e espírito muito grande. Mas me deixar brava até que demora. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muitos limites para a paciência para algumas coisas. Mas eu sou resistente, demora para eu ficar brava. Mas quando consegue, meu Deus, meu Deus. E tem algumas coisas que me deixam brava logo, que eu não vou contar para Satanás não ouvir, não querer usar contra mim. Mas todos nós estamos sujeitos. Eu já fiquei brava de pecar e pecar feio. Eu moro num condomínio que tem uns 500 e poucos apartamentos, são 4 torres. E teve dia desses aí que eu fiquei tão brava, tão nervosa, que eu gritava igual uma louca aqui dentro, já faz uns meses. Mas se eu gritava igual uma louca, que se você saísse perguntando para todo mundo, você ouviu alguma coisa estranha, era capaz eles falarem, ouvimos uma maluca gritar, porque eu sou carne, mas eu não posso. Aí volta Mateus 26:41. Vigiai para que não entreis em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Você e eu temos que parar de usar como desculpa que a nossa carne é fraca para justificar a nossa falta de zelo, o nosso pecado. Não! Irai-vos, fica bravo, porque o Senhor bem sabia que a gente não ia conseguir não ficar bravo nem nervoso. O que você não pode é pecar, irmão. Teu marido te deixou nervosa, irmã? Você pode até ficar nervosa, mas não peca, não briga, não xinga, não murmura, não blasfema. Ele te deixou nervosa? Vai pro teu quarto orar e pedir pro Senhor tirar todo aquele ranço do teu coração. O teu chefe te deixou nervoso? Sabe o que você faz? Vai pro banheiro orar para que o Espírito Santo limpe o teu coração. Você tá com raiva da vizinha? Tem hora que tá vontade de ir lá dar 2 tapas na orelha dela? Vai orar lá, entra no teu quarto, corre. A palavra do Senhor disse o seguinte, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, amém? Mas se você não tiver força para resistir, foge da aparência do mal, meu irmão. Irai-vos, mas não pequeis. Versículo 27, complementando, não deis lugar ao diabo. Tem gente que ao invés de ser templo do Espírito Santo e dar lugar para o Espírito Santo de Deus, está dando lugar para o diabo. E quando a gente permite que qualquer coisa dessas entre na nossa vida, a gente está dando brecha à legalidade, ou seja, dando lugar para o diabo. E deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo e o demônio não ocupam o mesmo lugar. Para que o Espírito Santo encha e revista a vida de alguém, a casa tem que estar limpa. Agora, a partir do momento que alguém dá brecha e dá lugar para o diabo, o Espírito Santo de Deus é obrigado a pedir licença e se retirar. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, aquele que roubava, não roube mais. E deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Deixa eu falar uma coisa para você, minha querida. Roubar não significa só pegar uma arma e ir lá no banco, roubar alguém na rua. Mas tudo aquilo que não é seu e você pega é roubo. Seja uma canetinha no escritório, seja, sei lá, vou usar um outro exemplo. Você viu que caiu dinheiro ali de alguém, mas é da carteira. Ou então já aconteceu isso comigo uma vez, eu já perdi minha carteira, até mais ou menos deixaram a minha carteira fácil para eu achar com os documentos, mas e o dinheiro que estava lá?
Amém? É roubo. E quer mais um exemplo? Para a gente partir para o próximo? O dízimo. O dízimo é de quem? A Bíblia diz, Malaquias 3, diz o quê? Que o dízimo é do Senhor. E ele acusa aquele povo que estava pegando o dízimo que era de Deus de ladrão. Os efésios estavam roubando também a Deus e talvez até outras coisas. Amém? Versículo de número 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade, porque aquele que não roubar, mas aquele que trabalhar e fizer a sua parte, Deus vai honrar, vai abençoar, vai prosperar, vai multiplicar, ainda que ele permita uma situação, um momento de dificuldade financeira, ele entra com providência e vai usar você para dar e jamais ter que tomar emprestado, amém? Versículo 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para prover e a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra má, nenhuma palavra feia, nenhuma palavra que escandalize. Não saia da tua boca nenhum palavrão, não saia da boca mentira, não saia da tua boca fofoca, e a gente vai voltar na história da fofoca já já, mas não saia a palavra torpe da tua boca, mas só o que for bom. Se não for produtivo, se não for para edificar, se não for para ser bênção, se não for para ajudar, fica quieto, irmão. Se for para criticar, só para fazer críticas negativas e nada construtivas, não fala nada. Eu creio que não é você, em nome de Jesus. Mas palavrão já não serve mais, principalmente na hora que a gente fica com raiva, que a gente dá lugar para o diabo. Pode ser que tenha uns que não estejam tão convertidos assim. Não, meu irmão, você e eu já não somos mais aqueles. Você e eu hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só saia da tua boca o que for para edificação e que dê graça, ou seja, que agrade aos ouvidos de quem ouve. Amém? Aleluia! Glória a Deus. O apóstolo Tiago, na carta que ele escreveu, ele deixou bem claro: ô meu irmão, poderá de uma mesma fonte jorrar água doce e água amargosa? Não dá. O próprio Cristo, lá no Evangelho segundo Mateus, ele disse: olha, cuidado com o que sai da tua boca, vigia, porque o que sai da tua boca te justifica ou te condena. Que os teus lábios seja para edificação. E palavra torpe é reclamação e murmuração também. Talvez você esteja dizendo assim: não, pastor, eu não falo palavrão, eu não faço crítica. Mas, irmão, não reclama, não murmura. Murmuração é palavra torpe também. Em nome de Jesus. Como que a minha boca e a tua boca, que ora é usada para louvar o Senhor, para dar glória a Deus e aleluia, dali a pouco tá fazendo tudo que é contrário, falando um monte de coisa feia, tudo que é mal. Ah, irmão, não faz isso não. O Espírito Santo fica tão triste com isso. Olha o que está escrito aqui, ó, no versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus fica triste quando nós cometemos qualquer uma dessas coisas, quando nós agimos, quando nós praticamos qualquer coisa sequer semelhante a isso, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Você e eu não queremos e não gostamos de ficar tristes, não é? E geralmente a gente fica tão magoado e tão chateado e ainda fala: como que você foi capaz de me magoar dessa forma? Como que você pôde fazer isto comigo? Como que alguém que você ama, que deveria ser motivo de alegria, te honrar, cuidar de você? Eu já passei por isso. Já passei por isso. Fui magoada, fui enganada, fui ferida por quem deveria cuidar de mim, porque quem deveria me amar, me honrar, e aquilo me magoou tanto, me feriu tanto. E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa com o Espírito Santo de Deus. É como se o Espírito Santo falasse assim: filho, filha, como que você pôde fazer isso? Eu entreguei Jesus na cruz para morrer por você, entregar até a última gota do meu sangue. Eu entreguei meu filho amado para morrer, para que você tivesse uma chance. Olha tudo que eu já fiz por você e você está fazendo isso. Eu fico triste. É como se Deus olhasse para mim quando eu dou lugar para murmurar. Não vou dizer nem murmuração, porque eu não sou de reclamar.
Mas quando talvez o meu espírito eu permita que ele se abata de forma que até a minha carne seja abalada, é como se o Espírito Santo, e na hora eu sinto isso, é como se o Espírito Santo estivesse ficando triste, dizendo assim para mim: Juliana, como que depois de eu ter te ressuscitado dentre os mortos, Juliana, eu fui capaz de te ressuscitar? Era para você estar morta, mas independente do que você passou, independente de parada respiratória, onde os seus pulmões pararam, os dois, independente do infarto que você sofreu em seguida, mais 2 paradas cardíacas, independente do diagnóstico médico que diz que se você por milagre sobrevivesse, você ia vegetar o resto da sua vida. Independente do diagnóstico e do que aquilo que disseram. Eu entrei com providência, com o meu poder, com a minha glória, e te curei, te restaurei, te levantei, te ajudei, até aqui tenho te sustentado. Como que você ainda não crê? Como que você ainda duvida? Como que você ainda permite que a dúvida venha sobre ti? Ah, irmão, isso é muito forte. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Que você e eu sejamos motivo de alegria para o Senhor. Que como está lá, Ju, me dá um pedaço de papel, por favor. Que como está em Isaías capítulo de número 53, no versículo de número 11, que Jesus, ao olhar para nós do céu, ele se agrade de nós e ele diga, e ele veja o esforço dele e diga: valeu a pena, obrigada. Que ele olhe, ele se agrade, ele diga: valeu a pena o fruto do meu penoso trabalho. Não é assim que está lá e olharia para nós e veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Que Jesus, ao olhar para mim e para você nesta noite, ele se alegre com o que está vendo, igreja do Senhor. Que você e eu sejamos motivos de alegria para o Senhor e não de tristeza. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, gritaria, as doidas. A pastora Juliana maluca, gritando igual uma louca dentro de casa, gritaria. Até perdi aqui. Blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós, em nome de Jesus, amém? Meu amado, dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, todo mundo lindo, mas como você tem sido dentro da tua casa com a tua família? Hoje eu vi um vídeo mais cedo e é muito forte, e aquilo chamou a atenção, me chamou a atenção. O exemplo de como que um pai ou uma mãe lidar com o filho, quando o filho faz algo, por exemplo, que não agrade, como derrubar um suco, um leite, qualquer coisa, e como que este mesmo homem, esta mesma mulher agiria se fosse a visita. E ali deu um exemplo, e aquilo chamou a minha atenção, porque às vezes na hora da loucura, ou às vezes é tanta coisa na cabeça, e a gente tem uns filhos que são umas bênçãos, que qualquer coisinha que eles façam, a gente fica bravo, fica nervoso, mas se fosse uma visita realmente não ficaria. E ali o menino, no exemplo, ele derramou, e ele sendo o pai da criança, ele foi ali, chamou a atenção do menino, que ele derramou e fez uma lambança. E ali depois o menino fez um papel de uma visita, e quando ele fez a mesma coisa, aquele homem: não, fica tranquilo, não tem problema, correu, pegou pano, não é nada. E assim nós fazemos com os nossos filhos. Assim nós fazemos com os nossos entes queridos. E com os de fora, não, é tudo lindo. Eu até brinco, né, meu irmão? E nós também, imagino que eu também era assim. A minha irmã e você era assim, mas eu lembro do meu irmão, que é o menino, era mais novo. Quando a gente era mais novo, criança, você falava pra ele assim: Lu, vai lá na padaria, vai lá no mercadinho buscar pão. Reclamava, xingava, resmungava e às vezes nem ia. Mas o vizinho nem pedia, ele já quase que se oferecia: você quer que eu vá buscar pão? Por que que pros de fora tem que ser tudo uma bênção e pros de dentro de casa é só gritaria? É só confusão. Não, meu amado, o nosso primeiro ministério começa na nossa casa, amém? Não adianta nada eu ser uma bênção lá na igreja, eu ser uma bênção de quinta-feira pregando pra você, se eu não for uma bênção na vida das minhas filhas, se eu não for uma bênção na minha casa, na minha família, não serve de nada. É tudo vão.
Tanto que o Senhor, ele falou para os diáconos, vão cuidar primeiro da casa de vocês e depois vocês vão cuidar da igreja. Ou seja exemplo primeiro dentro da tua casa para depois você ser exemplo do lado de fora. Amém? É hora de nós passarmos a ser homens de Deus, mulheres de Deus dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos entes queridos, saindo dessa loucura, toda amargura, toda ira, toda cólera. Cólera é aquilo que contamina. Sabe aquela pessoa amargurada, rancorosa, que chega a contaminar os outros? Mal-humorada, que contamina todo mundo? Gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos. Benignos é bons, amorosos, caridosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É assim que você e eu temos que passar a agir a partir de hoje. É assim que você e eu temos que viver a partir de hoje, meus irmãos. E aí entra o capítulo de número 5. Oh, aleluia. Efésios capítulo 5, versículo de número 1. Eu vou tentar dar uma encurtar, mas trazendo os pontos mais chaves e importantes para nós. Aí o apóstolo Paulo escrevendo, a carta, entrou aqui no capítulo 5. E sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Meu amado, minha amada, ser cristão não é ir para a igreja. Ser cristão não é andar com Bíblia. Ser cristão não é dizer que é crente. Ser cristão não é levantar a mão para o céu, entregar a vida para Jesus e descer as águas do batismo. Não. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Ser cristão significa fazer o que Cristo fazia. Em meu lugar, o que Jesus faria. Já viu esse filme? Se não viu, procura assistir. Tem um livro, se eu não me engano, assim também. Em meu lugar, o que faria Jesus. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Você tem imitado Cristo? Você tem sido imitador de Cristo, meu amado? Você tem sido imitadora de Cristo, minha amada? Veja que Jesus, ele fez coisas enquanto ele esteve aqui na terra que ele nem precisava, só para dar o exemplo, como, por exemplo, se batizar. Jesus precisava se batizar? Não, ele era o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, e nele não havia pecado. E aí tem um monte de gente dentro da igreja que não quer se batizar, quer continuar congregando, gosta de ir aos cultos, gosta de ouvir louvor, é quase cristão, mas nem se batizar não quer. Como quer ser cristão se não imita Cristo? E as atitudes de um cristão têm que ser atitudes de Cristo. Como que Jesus agia nessa situação, nessa causa? Como que seria a atitude de Jesus? É assim que você e eu temos que viver a partir de hoje, imitando Jesus. Versículo 2, andando em amor. E andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Veja, ele andou resistindo ao pecado que vinha sobre ele. Veja que o próprio Satanás chamou Jesus, no começo ali do seu ministério, levou Jesus até o monte ali, 40 dias e 40 noites, o Espírito Santo conduziu Jesus no monte, lá Satanás tentou ele. Tentação veio sobre Jesus, mas ele resistiu a todas. Sabe por quê? Porque ele estava cheio da palavra, porque ele conhecia a palavra. Então a melhor maneira e a melhor forma de resistir ao pecado é conhecendo a palavra de Deus. E para conhecer a palavra de Deus tem que ler, tem que meditar, tem que comer da palavra de Deus, que é a verdade que liberta, amém? E aí no versículo 3... Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos. É como se ele estivesse dizendo assim: o que eu fiquei sabendo a respeito de vocês é tão podre, é tão sujo, que não tem nem como dizer. Lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele deixa bem claro. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: olha, tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Amém? Você pode fazer qualquer coisa. Se eu quiser, eu posso fazer qualquer coisa. Se eu quiser agora, eu posso sair da minha casa e ali no meio e me despir. Posso ou não posso? Posso. Me convém?
Se eu quiser, eu posso sair daqui e ir em qualquer lugar, sentar num boteco e entornar o caneco. Posso ou não posso? Eu não preciso nem ali. Posso pegar e pôr dentro da minha geladeira. Porque tem gente que eu sei que tem bebida dentro da geladeira. Joga tudo fora em nome de Jesus. Não, não serve mais para nós. Ah, pastora, mas na Bíblia não está escrito que eu não posso beber. Tanto é que está escrito só assim, ó, não vos embriagueis. Eu não posso beber de me embriagar, mas se eu quiser tomar um gole, eu posso. Realmente, a Bíblia não está escrito que você não pode beber. Aí teve um atribulado, certa vez que eu pregando, e o Senhor me levou numa outra mensagem a falar, a Bíblia não está escrito que eu não posso beber. Está escrito, não vos embriagueis. Mas a palavra, e eu falei esse mesmo versículo, mas a palavra diz, em 1 Coríntios 6,12, abri e li, se você quiser você abre e lê. Tudo é lícito, ou seja, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tem coisas que para você e eu já não convém mais. Não convém mais para você e eu, servos do Senhor, lavados no sangue do Cordeiro. Encher a cara, beber, não convém, não combina. E aí o atribulado, que na verdade não estava liberto e queria usar de desculpa, chegou ainda e falou assim, depois que chegou fedendo cachaça na igreja, o pastor falou, meu irmão, que cheiro de pinga. Ah, mas a pastora disse que na Bíblia não está escrito que não precisa beber. Ele ouviu só a parte que convinha. Não, amado, em nome de Jesus, nós já somos maduros. Não tem nenhuma criança aqui, amém? E ainda que tiver, como a minha filha está ali ouvindo tudo que eu estou ministrando, ela já tem que começar a aprender desde já. Você e eu podemos todas as coisas, mas nem tudo convém. E tem cada coisa que os crentes fazem que é pior e escandaliza mais do que o ímpio, amém? Vamos vigiar nas nossas atitudes, porque as nossas atitudes escandalizam. O que você e eu fazemos de bom passa desapercebido, mas qualquer pelinho novo que o cristão, que você e eu praticamos, vira um elefante. Não é assim? É assim. Você e eu já não podemos mais, não temos mais direito de nos dar ao luxo de determinadas coisas, porque você e eu agora somos diferentes. Diferentes. Versículo 4. Nem torpezas, nem parvoices, nem cachorrices, que não convém, mas antes ações de graças. O que quer dizer isso? Em uma outra tradução, é que eu estou sem a minha outra Bíblia aqui, mas nem palavras torpes, como nós já vimos, nem parvoices, que, resumindo, o versículo 4 está falando aqui o seguinte, olha, tem coisa que não convém mais para vocês, além das palavras torpes, como a gente falou, ficar falando da vida dos outros. Chocarrices é tirar sarro dos outros. Parvoices é como se fosse fofoca. Não convém mais. Deixa eu te ensinar uma coisa acerca da fofoca. A fofoca não é só você sair de onde você tá, ou ligar para alguém, ou na igreja, por exemplo, querer falar da vida do outro, contar algo da vida do outro, ou criar uma situação para querer saber e criar uma certa conversa da vida do outro. Não é só isso que é fofoca. Fofoca é quando você permite que alguém fale para você. Ainda que você não fale nada, ainda que você não passe adiante, se você deu ouvidos, você está fofocando juntinho. Então, meu irmão, quando você perceber que tem alguém querendo falar da vida do outro e o que não deve, bota para correr. Não abre mais os teus ouvidos nem a porta da tua casa. Pra ficar ouvindo ninguém falando mal da vida de ninguém não e ficando falando da vida dos outros, isso é feio. É feio e desagrada ao Senhor, entristece o Espírito Santo de Deus. E os efésios, estavam nadando na fofoca. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Isso eu faço questão que você veja comigo. Vai em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Dá um pulinho lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Eita Deus, acho que a palavra tá pesada hoje, hein? Nem um glória a Deus, aleluia, um amém. Eu não vi mais, já faz tempo, já faz mais de 10 minutos que ninguém dá um amém. Ô, Jesus. Amém. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9, olha o que diz. Não sabeis, os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Maldizente é que fica falando coisa má, palavra torpe, fofoca, mentira, nem os roubadores, inclusive de dízimo, herdarão o reino de Deus. Pastora, aquele que rouba a Deus, que não devolve o dízimo também. Quem não devolve o dízimo não é ladrão? Não fui eu que disse, foi lá em Malaquias o próprio Deus dizendo que são ladrões. Quem rouba é ladrão e os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então, pastora, eu corro o risco de perder minha salvação por não devolver dízimo? Se você se confessou cristão e passa a ter a obrigação de ser dizimista e não devolve o dízimo, é ladrão e pode perder a salvação por isso. Simples assim. Mas veja, é só um negocinho, uma fofoquinha, é o suficiente para te deixar aqui, meu irmão, quando Jesus voltar morando com o diabo. É isso que você quer para a tua vida? Não é isso que eu quero para a minha. E em nome de Jesus, que não seja isso que você queira para a tua e para aqueles a quem você ama. Então ensina a verdade, ministra a verdade, prega a verdade, porque é a verdade que liberta. Essa palavra está pesada hoje, como foi pesada na terça, exatamente. Mas isso é para o meu e para o teu bem, amém? Para a gente não se demorar e já orar e encerrar. Versículo de número 5, veja o que está escrito aqui, ó. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Bem sabeis que nenhum fornicador. Fornicador é aquele que mantém relação sexual fora do casamento, amém? Nenhum fornicador, ou impuro, que é sujo, ou avarento, que é mão de vaca, ou idólatra, que é aquele que adora qualquer coisa, ainda que não seja uma imagem, escultura. Tem gente que adora mais o marido, que adora o pastor, que adora a pastora. Não. Tem herança no reino de Deus. Eu tenho uma outra Bíblia que eu usei terça-feira para ministrar, que ela diz que o incontinente, ele acrescentou que o incontinente, que significa o que não se controla, o que não tem moderação, ele também não vai herdar o reino de Deus. Isso é muito sério. Você entende que, como eu disse no início da ministração, talvez alguma coisa no meio de tudo isso se encaixe para você, porque eu tenho certeza que sim, porque Deus não te permitiria ouvir isso se não te servisse para alguma coisa, nem que seja para você corrigir o que você está fazendo agora, ou para vigiar acerca de algo para que você não venha cometer. Mas essa palavra serve para nós. E como eu disse, já é a terceira vez que o Senhor fala comigo. Então eu levei literalmente 3 lapadas. Um tapa de cada lado e ainda um beliscão. Se não estou cometendo, é para eu vigiar. Mas em algum momento aqui o Senhor chamou a minha atenção, inclusive porque eu estava cometendo. Como eu me confessei. Eu não tive problema de contar o meu pecado. Olha, comunicai o vosso pecado ao vosso irmão para que juntos orais. Eu confessei, eu pequei. Eu fui incontinente, ou seja, uma descontrolada. Fiz uma gritaria aqui há um período atrás que escandalizou quem ouviu. Eu pequei. Corri depois, pedi perdão pro Senhor, chorei igual uma tonta de me lavar inteira. Mas eu pequei. Eu pequei. E ainda que não tivesse pecado, eu preciso vigiar para que eu não peque. Porque todo dia, toda hora é um levante. Meu amado, a gente costuma brincar que nós temos que matar um leão e um urso por dia e deixar o outro amarrado. Nós temos que matar o leão, o urso por dia e a nossa carne, que é a mais difícil. Matar o leão e o urso é fichinha. Veja Davi. Davi matou o leão e o urso facinho, facinho, mas ele não conseguiu matar a carne, pecou e quase morreu por causa disso. Acarretou maldição para o povo por causa disso. Perdeu filho por causa disso. E assim somos nós. Então veja, bem sabeis que os incontinentes, que os fornicadores, impuros, avarentos, idólatras, não têm herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Resumindo aqui, não acredite quando disserem para você, não tem problema.
Ah, não faz mal. Pecado é pecado e tem problema sim. Ah, é uma mentirinha. Mentirinha ou mentirona é pecado. Ai, a gente vai casar mesmo, então não tem problema. Tem problema sim, vai casar mesmo, mas não casou. E tantas outras coisas. Vigia, não seja enganado com palavras vãs, porque sobre essas vem a ira de Deus. Deus fica irado quando, ao invés de dar ouvidos à palavra do Senhor, porque é uma palavra dura de repreensão, que choca com a tua vontade, com o teu querer, você prefere ouvir aquilo que é mais agradável aos teus ouvidos. Faz igual a Eva, faz. Dá ouvidos para Satanás. Não tem problema, pode comer, você não vai morrer não. Você viu o que aconteceu, né? Ó nós aqui. Ó nós aqui. Portanto, versículo 7, não sejais seus companheiros. Aí aqui é interessante, olha só que coisa tremenda. Versículo 7 ele fala assim: não seja companheiro daquele que é enganador, ou seja, daquele que acha que tudo é normal, que tudo pode, que quer justificar tudo. Olha o que diz lá no Salmo, capítulo de número 1, verso de número 1. Bem-aventurado aquele... Vamos lá, faz questão. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vou ensaiar esse louvor, um louvor da Eixa, Salmo 1. Mas eu vou ler com você. Eu sei de cor, mas eu quero que você leia aí. Abre a tua Bíblia. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então aqui, quando nós vemos a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo esta carta à igreja de Éfeso, aqui no versículo 7, quando ele fala, não sejais seus companheiros, ele está dizendo assim, não anda com esse povo. Foge deles. Meu amado e minha amada, você tem que andar com homem e mulher que te abençoe, que te agregue, que te ensine, que chame a tua atenção, puxe a tua orelha quando tiver que puxar. Você não pode ficar andando com quem ficar passando a mão na tua cabeça e encobrindo o teu pecado, porque Jesus vai voltar e você fica e vai pro inferno. Amigo de verdade, quem te ama de verdade, te corrige, assim como Deus que está usando a minha vida nesta noite para te corrigir, porque Ele te ama e Ele quer que você vá morar com Ele lá no céu. E para ir morar com Ele no céu, a porta é estreita. A porta é estreita, meu irmão, a porta é estreita. Versículo de número 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai, ou seja, não passa pano para o pecado. De novo Deus falando aqui. Pecado é pecado, independente do tamanho da mentira, a mentira é mentira. Pecado é pecado, independente do título, do cargo, do estado, do CEP. Pecado é pecado. O meu título terreno de pastora, porque no céu eu não vou ser pastora de nada nem de ninguém, não me livra do meu pecado. O que me livra do meu pecado é eu confessar o meu pecado, me arrepender e procurar não fazer mais. Se confessardes os vossos pecados, como está lá em 1 João, capítulo de número 3, versículo 9, né? Se confessardes, 1 João ou 1 Pedro? 1 João. Se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar do pecado. Pecado é pecado, irmão. Como está escrito aqui, ó.
Não comuniqueis com as obras infrutuosas, ou seja, infrutíferas das trevas, mas antes condene. As obras infrutíferas precisam ser rejeitadas e condenadas por nós, amém? Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Olha só, tem coisa que aqueles que praticam as obras infrutíferas em oculto, as escondidas, até falar é escândalo, é assustador. Olha o que aquele povo estava fazendo, e não era quem não conhecia a Deus, não, era o povo que conhecia a Deus, como você e eu um dia tivemos o privilégio de conhecer, amém? Em nome de Jesus. Partindo aqui, versículo de número 12, para a gente encerrar ali no 14. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, versículo 14, onde nós lemos: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, acorda. Desperta, acorda. E para a gente partir para a etapa final, agora eu vou ler com você e a gente vai entender o conceito que eu li lá no início. Então veja, o apóstolo Paulo, ele disse aqui, Efésios 5,14, depois de tudo isso que nós vimos, que nós aprendemos, que o Senhor ministrou, ele falou: irmãos, desperta, desperta, ó tu que dormes. E aí o que significa despertar? Desperta, como eu falei, é derivado do verbo despertar, que é uma ação. E já começa aqui. Uma ação, para nós que estudamos, aprendemos um pouquinho de gramática na escola e tudo mais, uma ação significa movimento. Algo que se movimenta é uma ação, que gera uma ação. É um verbo, e despertar é um verbo. Então você e eu precisamos ter uma ação, tomar uma atitude, de mudar a partir de agora, de nos mexermos, de tomarmos uma atitude, de nos levantarmos e mudarmos a situação, amém? Começa aí, vamos despertar, vamos mudar as nossas atitudes, vamos nos mexer. Vamos fazer alguma coisa, meu irmão. As coisas não podem mais continuar assim. Nós temos que tomar uma atitude. E aí o conceito, com base no dicionário, e esse dicionário que eu li com você foi o Oxford, que é um dos mais conceituados mundialmente. Ele definiu que a palavra despertar significa, e olha que curioso isso, fazer sair ou sair do sono. Então, não é só quem está dormindo que tem que despertar. Existem duas possibilidades aqui. Porque talvez você tenha ouvido tudo isso e falado assim: pastora Juliana, nada disso serviu para mim. Agora vai servir. Porque talvez você esteja no processo de uma forma que já está agradando a Deus, e glória a Deus e aleluia. Mas tem gente que ao seu redor, que próximo a você, está dormindo. Quem praticava tudo isso, como o apóstolo Paulo quis dizer aqui, estava dormindo, estava agindo assim porque estava dormindo. E aí, Paulo, quando ele falou desperta, e aqui o Espírito Santo me deu essa revelação quando ele me foi entregar essa palavra, esse despertar não cabe só para quem está dormindo, porque pode ser que tenham pessoas que estejam, glória a Deus e aleluia, da forma que agrada ao Senhor, e glória a Deus pela tua vida. Mas se você é aquele que não está praticando, agindo e fazendo nada disso, se você é aquele que não está dormindo, mas está acordado, você é aquele que Deus quer usar para despertar alguém. Amém? É igual, eu vou dar um exemplo bem básico. É quando um filho está dormindo e talvez não ouviu o despertador ou está atrasado, você como pai e mãe, sabendo que ele tem horário a cumprir, você vai lá e vai chamar. Você vai ser usado para poder despertar aquele jovem, aquela criança, para que ele não se atrase, porque se ele se atrasar, vai trazer prejuízos e dor de cabeça a ele. Então, meu irmão, se você está acordado, Deus quer usar você para ser um despertador na vida de alguém, para que através da tua vida essa pessoa não se perca, não se prejudique. Agora, se você, ainda que estiver acordado, não se permitir ser usado por Deus, e aí continue aqui,
Olha só que interessante, fazer sair é aquele que faz alguém acordar, ou sair é aquele que acorda efetivamente. Também faz sair ou sai do estado dormente. O estado dormente não é o estado em que a pessoa está dormindo totalmente, mas é um estado onde a pessoa tem a sensação de que não sente mais da forma certa alguma parte do corpo. Pode ser aquela pessoa que já não consegue mais orar, que não consegue mais jejuar, que não consegue mais clamar como deveria, que não consegue mais ler a Bíblia, vai para a igreja, faz tudo o que tem que fazer, mas não consegue mais, ela está em estado dormente. É uma sensação de que ela não está mais funcionando como deveria de alguma forma em algum lugar. Então, despertar também significa sair do estado dormente, mas fazer sair. Ó, de novo você aqui, podendo ser usado como um canal de Deus para fazer alguém despertar. Se até hoje você estava dormindo em alguma dessas situações, a partir de hoje você vai ser o despertador de alguém, porque Deus vai usar a tua vida como canal em nome de Jesus, amém? E olha que interessante, também significa fazer sair ou sair do estado de inércia. O estado de inércia, eu acho que no meio de tudo isso aqui deve ser um dos piores. É aquele estado onde você tem a tendência, né? O corpo tem a tendência de permanecer da forma que ele tá. Tem gente que tá parado, só olhando, sem fazer nada. Não, irmão. Vamos sair da inércia. Despertar significa acordar. Despertar significa sair do estado dormente. Despertar significa sair da inércia. E olha só, a inércia, ela só tem mudança quando ela sofre um empurrão, ó. Inércia é a tendência que os corpos possuem de permanecer em seu estado de movimento vigente, a não ser que uma força externa haja sobre eles. Talvez você diga assim, pastora Juliana, fulano de tal, não anda, não sai do lugar. Você está fazendo o que para ajudar ele, meu irmão? Ah, pastora, mas eu falo, talvez não seja falar. Lembra que eu disse que quem convence é o Espírito Santo? Vai orar, vai ser um canal de bênção, de oração, interceder pela vida dele. Tiago, capítulo 5, versículo 16, orai uns pelos outros. Tem gente que precisa de um empurrão, mas não é um empurrão de você ficar falando na cabeça dele ou falando na cabeça dela, porque não vai resolver. Quem resolve é o Espírito Santo, irmão. Então vai dobrar o teu joelho e orar em favor da vida dele. Seja você um canal de bênção para ser usado como um despertador. Vai buscar a sabedoria do Senhor de como fazer, como ser aquele que dá o tranco no irmão para que ele desperte. Isaías 55, versículo 6. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Por isso que você e eu precisamos despertar. Porque daqui a pouco o Senhor ele vai voltar, vai levar a igreja e não vai ter mais como encontrar Deus. E versículo 34 do capítulo 7 de João, o próprio Jesus disse o seguinte: irão me procurar, mas não vão me achar. Por isso que nós temos que despertar antes que seja tarde demais, amém? Você e eu, porque se essa palavra nós estamos ouvindo é para nós. Tem gente que tem o hábito de falar assim, ai, como eu queria que fulano ouvisse essa palavra. Ai, como eu queria que Beltrano ouvisse essa palavra. Essa palavra, nesta noite, meu amado, minha amada, primeiro, ela coube para mim e para você. Primeiro, ela serviu para mim e para você. E se você acha que fulano e Beltrano e Cicrano deveria ter ouvido também, sabe o que você faz? Depois ela vai ficar aí, ó, na minha página. E depois você sabe que eu ponho lá no YouTube para facilitar, para compartilhar. E eu costumo mandar. Manda para ele. Faz alguma coisa. Só reclamar, só esperar que o céu se abra e o milagre aconteça não vai adiantar de coisa nenhuma. Porque a próxima vez que o céu se abrir, Jesus vier para levar a igreja. E se nós continuarmos no estado de inércia, nós vamos ficar. Então, em nome de Jesus, desperta nesta noite, ó tu que dormes. Amém? Vamos orar? Peço perdão por ter passado um pouco hoje, mas eu precisava entregar tudo que o Senhor mandou. Que você tenha recebido de bom grado, se você é um filho obediente que reconhece que o Pai corrige ao filho a quem ele ama. Amém? Oremos. Aleluias. Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, eu quero agradecer e glorificar pela vida de cada um destes meus irmãos que
que aqui permaneceram até este horário, Deus, ouvindo a palavra do Senhor, porque o Senhor sabe que de mim mesma eu não falei nada, até porque eu nem teria capacidade para isso, porque eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor pode, o Senhor consegue. Eu quero agradecer e abençoar a cada um deles, abençoar a cada nome que foi apresentado aqui, que foi posto no decorrer, Deus amado, dos comentários, que o Senhor alcance cada um deles, cada homem, mulher, jovem, criança, que são filhos, netos, maridos, esposas, e que o Senhor alcance cada um destes que aqui estão também, em nome de Jesus, com aquilo que eles precisam. Eu não conheço a necessidade dele, eu não conheço a necessidade dela, mas eu conheço um Deus que tem poder para suprir, seja ela qual for, porque se o Senhor cuidou dos lírios dos campos, se o Senhor cuidou dos pássaros, quanto mais de nós que somos filhos amados do Senhor, que valemos muito mais. Deus, que a palavra nesta noite que veio sobre nós tenha trazido despertamento sobre cada um de nós que aqui está e sobre aqueles que irão ouvir. Aqueles que talvez estejam praticando ou estavam, Senhor, praticando qualquer situação, qualquer ato de tudo que foi ministrado, que a partir de hoje já não pratique mais, que tenha havido um despertamento nesta noite. Mas aqueles que têm estado na posição que agrada ao Senhor, como nós vimos lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que têm sido vigilantes, que têm estado no processo de santificação, sabendo que se não for assim não verá o Senhor, e têm estado, Deus amado, como atalaia vigilante, que nesta noite possa ser usado como um despertador na vida daquele que está adormecido, na vida daquele que está dormindo de roncar, na vida daquele que está inerte, que ele seja um impulso que este homem, que esta mulher precisa, mas que algo novo e que algo diferente a partir desta noite de quinta-feira, cada um de nós venhamos viver através de ti, porque como o apóstolo Paulo também deixou muito claro, é por Deus, porque de nós mesmos não podemos coisa alguma. Então que a graça do Senhor, que a tua misericórdia, que as tuas bênçãos, Deus Todo-Poderoso, e que a força, o ânimo e o vigor e a sabedoria que não vem de outro lugar senão de ti, seja com cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus, que assim seja, amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus, amém.